segurança que nós devemos e podemos ter nela. Nós vimos no domingo passado, à noite, que a certeza da salvação é algo que é possível sim ter, e ela tem fundamento. A certeza da salvação tem fundamento. Nós podemos saber, André e Marlinéia, que Deus nos salvou e nós não perdemos a salvação que Deus nos outorga. Por quê? A pergunta de número 79 diz lá: pode o crente, por meio dos seus pecados, cair do estado de salvo? Ou, em outras palavras, pode o crente perder salvação? A resposta é não. Baseada em 5 coisas. Vou ver se eu lembro delas aqui. Vamos ver, hein? De cabeça. O amor imutável de Deus, o seu decreto eterno, a união que é indissolúvel com Jesus Cristo, a semente divina do Espírito Santo e a intercessão sempre constante de Cristo por nós. Então essas 5 coisas nos dão garantia de que nós não podemos total e finalmente cairmos do estado de graça, que é o estado de salvação. Então não existe alguém que foi salvo por Deus e que por conta do seu pecado ou por conta de uma situação qualquer deixou de ser salvo em um momento da vida. Isso não existe. Uma vez salvo, para sempre salvo. Então graças a Deus nós podemos repousar nessa certeza. E é interessante que alguém pode dizer assim: nossa, se você fala assim, alguém pergunta para você: você tem certeza da sua salvação? Aí você diz: eu tenho. Aí eu digo: você é prepotente, hein? Mas não tem a ver com prepotência nossa, porque a certeza da salvação não repousa em nós, repousa no que Deus fez em Cristo. A gente tem certeza porque Deus é fiel, não porque nós somos firmes e vamos ficar até o fim ali, persistindo no caminho certo. Se Deus não nos guardar, nós vamos nos desviar. Então, dá para entender? A certeza da nossa salvação não repousa em nós, mas em Deus. Então não tem a ver com prepotência ter certeza da salvação, tem a ver com confiança plena em Deus, que nos assegura porque é fiel. Deu para entender isso aí direitinho? A gente também viu no domingo passado que nós podemos e devemos ter certeza da salvação, embora essa certeza possa ser diferente em grau de uma pessoa para outra. Então, às vezes você conhece pessoas que têm convicção plena da sua salvação, outras vezes você conhece pessoas que são crentes sim, mas às vezes duvidam. Isso pode acontecer? Pode. Dependendo de quanto uma pessoa se dá aos meios de graça, a oração, a leitura da palavra, e o quanto ela não se dá. Aquele crente que não lê muito a Bíblia, infelizmente, mas tem crente assim, que não lê muito a Bíblia, que não ora muito, a certeza dele não será muito plena, ou muito forte. Ele vai duvidar na maior parte do tempo. Mas os crentes que têm procurado exercitar-se em santidade e piedade, esses terão mais certeza, mais convicção, serão mais fortes nisso. Ok? A certeza quanto à salvação pode variar de uma pessoa para outra. Não a salvação. A salvação é igual para todos. Mas a certeza na salvação pode variar. Ficou tranquilo isso aí? Está dando para entender direitinho? Olha a pergunta então de hoje. A pergunta de número 81, ela diz assim, olha aí. Tem todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado da graça e de que serão salvos? Tem a ver com o que a gente já viu no domingo passado, mas entra mais a fundo um pouquinho. A pergunta é: todo crente, indistintamente, sempre tem a certeza que está salvo e que por fim vai entrar no reino? Olha a resposta. Vamos ler juntos aí? Vamos ler juntos? Vamos ler, leiamos. A certeza da graça e salvação, não sendo da essência da fé, crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de consegui-la. E depois de gozar dela, podem sentir enfraquecida e interrompida essa certeza, por muitas perturbações, pecados, tentações e disserções. Contudo, nunca são deixados sem uma tal presença e apoio do Espírito de Deus, que os guarda de caírem em desespero absoluto.
Então o que diz o catecismo? Pode os crentes, ou um crente específico, manter a certeza sempre da salvação e que será salvo? Às vezes sim, às vezes não. Os crentes podem falhar na certeza, podem ter menos ou mais, mas eles nunca por fim vão cair num estado de desespero. Deus não permitirá que eles morram em desespero. E ainda que um crente tenha dúvida quanto à salvação dele, ainda assim Deus o manterá salvo. E ele terá nele ainda pontos de consciência de que vão, apesar da angústia que ele passa, apesar disso vão lembrá-lo que ele sim é salvo. Então o crente pode ter momentos na vida de tensão, de dúvida, mas a semente que a gente viu, que foi colocada nele, a semente divina, jamais será retirada dele. Então ele pode passar períodos de crise. Será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Mas Deus o guardará. Ele, não, eu sei que eu vou, que independente da minha dúvida, Cristo morreu por mim e me salvou. Então eu tenho que esperar nele, pedir a ele que me dê graça para eu não duvidar. Deu para entender? O crente não pode passar por dúvidas, mas Deus jamais permitirá que ele caia em desespero. Olha só algumas verdades que estão contidas aí, provadas por textos bíblicos. A certeza da salvação não é parte essencial da fé e pode ocorrer posteriormente. Lembra de Pedro, quando ele andou sobre as águas? Jesus diz, vem ter comigo. Ele andou. A certeza que ele tinha, em um momento, foi o quê? Foi falha, lembra? Porque ele começou a submergir. Isso quer dizer que ele não tinha fé verdadeira? Não, ele tinha. Tanto que quando Jesus o salva, diz o que para ele? Porque duvidaste, homem de pequena fé. A fé estava lá? Estava. Era verdadeira? Sim, era. Embora pequena, mas era verdadeira. Ok? É nesse sentido que o catecismo diz que a fé a certeza não é essencial à fé. A fé pode estar na pessoa. A pessoa pode ter fé em Cristo, verdadeira, dada pelo Espírito Santo. Aliás, a fé é um dom de Deus. Mas ela pode ser pequena. Ela pode ser falha, mas não deixa de ser real. Ela está lá. Embora pode sofrer com dúvidas, um momento ou outro. Deu para entender? Olha só o texto. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A ideia aí de depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo nele crido, fostes selados. Então está vendo que é um processo, e o crente cresce nesse processo. Algumas pessoas aceitam a Cristo, mas não necessariamente no momento em que aceitaram terão plena certeza da salvação. Aquilo será o quê? Por Deus trabalhado na pessoa. E à medida que ela se esforça para conhecer a Bíblia, buscar de orientação a Deus por meio da oração, essa certeza vai crescendo com o passar do tempo. Mas não quer dizer que no momento em que ela se converteu, aquela certeza veio. Muitos de nós aqui entregamos a vida a Cristo não tendo todas as certezas. Certo? A gente já tinha muita insegurança. Mas pela graça de Deus, muitas dessas inseguranças já foram vencidas. E outras serão. Ok? O ponto é, ter dúvidas quanto à certeza da salvação, não diz que a sua fé não é verdadeira. Mas que ela está sendo desenvolvida. E a certeza plena dela está sendo alcançada dia após dia. Ok? Então, em suma, o que significa? Significa que não é porque eu duvido, às vezes, da minha salvação, é que eu deixo de tê-la. E que eu sou um crente verdadeiro. Ok? Vamos lá. Os crentes verdadeiros podem ter de esperar longamente até alcançarem a plena certeza da salvação.
Tem pessoas que vão morrer crentes, mas com dúvidas ainda. Quer ver, por exemplo, imagina que você está no leito de morte de um querido que é crente. E essa pessoa naquela hora fica assim, será que eu vou para o céu mesmo? Será que tudo que eu crio é verdade? Eu espero que sim, eu espero que sim. O fato dele estar assim, impede ele de ser salvo e morrendo e ir para o céu? Não impede. Mesmo que a fé dele seja pequena. Mas colocado no lugar certo, ele irá para o céu. Porque ele não vai para o céu pelo tamanho da fé dele. Ele vai para o céu pelo que Cristo fez por ele. Deu para entender? Ter uma fé robusta em Cristo nos dá tranquilidade na hora da morte. Mas não é por isso que a gente vai para o céu. Mesmo a pessoa tendo uma fé pequena e na hora da morte tendo dificuldades e dúvidas, se Cristo morreu por ele, ele vai abrir os olhos depois da morte aqui junto de Cristo. Então, os crentes verdadeiros, ainda que crentes verdadeiros, podem ter que esperar longamente até alcançarem a certeza plena da salvação. Alguns alcançarão, outros chegarão perto dessa certeza, mas todos serão salvos, independente do grau de certeza que tem da salvação. Olha só um texto que fala sobre isso. Quem há entre vós que teme ao Senhor e que ouça a voz do seu Senhor, do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Então o crente pode andar por períodos tenebrosos, escuros, de incerteza, mas, por fim, ele é ordenado a se firmar no Senhor, no seu Deus. Deu para entender? Então, o crente pode ter dúvidas, pode ter momentos difíceis, mas ele continua um crente. Ok? Olha só esse texto aqui. Os meus olhos desfalecem. Olha o que o salmista diz. Veja se não parece que a gente está falando aqui. Os meus olhos, diz o salmista, desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Olha a pergunta que ele faz. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? A ideia é que o salmista está perto da morte, está com muita angústia. Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Então aqui mostra que o salmista estava em angústia, que a sua fé estava passando por um teste. Isso quer dizer que ele não era crente? Não, de forma alguma. Uma vez crente, uma vez salvo, para sempre salvo. Mas o que diz então para nós? Que a certeza plena da salvação é um processo, que alguns só alcançarão no final da vida, outros ficarão um pouco aquém, outros morrerão ainda fracos na fé, mas eles possuem fé verdadeira, e eles irão para o céu porque creram no que Cristo fez por eles. Então, vai entender então? Ok? Que a certeza da fé é um processo. A certeza da salvação é um processo. Tá? Vamos lá então. Mais um ponto aqui. Mesmo depois de se haver provado da plena certeza da salvação, causas diversas podem transtorná-la. Então, olha só. Mesmo que eu, no momento da minha vida, tenha alcançado a plena certeza da minha fé, vamos supor, teve um ano na minha vida que, olha, eu me dediquei muito à palavra de Deus, eu fui muito abençoado por Deus, eu amadureci muito e eu andava em plena certeza da salvação. Mesmo eu tendo alcançado esse estado, eu posso vir a fraquejar e ter mais dúvidas quanto à minha ação posteriormente, a minha salvação posteriormente? Posso. Olha só. Olha o que o salmista diz. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago no meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não se tornará a ser propício? Cessou o Deus perpetuamente a sua graça? O salmista já tinha experimentado dela. Tanto que ele diz, eu me lembro de tempos outrora, passados. Mas agora parece que Deus
Cessou a sua graça. Veja, ele está em dúvida. E aí continua, caducou sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é minha aflição. O Senhor mudou a destra dele. Tu está vendo? Crentes que experimentaram certeza, porque o salmista se lembra de tempos outrora em que ele andava com plena convicção, agora tem muitas dúvidas. Mas por isso Deus os abandonou de fato? Por isso eles deixaram de ser salvos? Jamais. Deu para entender? A nossa vida pode possuir, em termos de certeza de salvação, altos e baixos. Mas Deus continuará fiel. Deus não muda, lembra? Porque eu, o Senhor, não mudo, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então nós somos estáveis. Somos salvos? De uma vez por todas? Somos. Mas somos instáveis. A certeza da salvação que nos foi dada uma vez por todas, pode em nós ter altos e baixos. Até por causa de um pecado que cometemos, e achamos que agora Deus pode tirar a mão de nós, abençoadora, ou por causa de uma trovação que temos passado em nosso lar, no nosso trabalho. Mas isso não muda a realidade de que somos salvos para sempre. O que muda é a impressão que temos, são as certezas. Pode ser mais, pode ser menos. Ok? Então podemos caminhar então, tranquilos? Está dando para entender tudo direitinho? Então vamos lá. Olha só esse texto aqui que prova ainda o que a gente está falando aqui. Eu disse na minha pressa, estou excluído da presença de Deus. Não obstante, ouviste a minha voz súplice, quando clamei por socorro. Interessante esse texto, né? O salmista, angustiado, na pressa dele, concluiu que o Senhor me abandonou da presença dele, o Senhor me retirou da presença dele. É o que ele concluiu na pressa dele, na angústia, no momento ali, no afã. Só que o que foi a realidade? A realidade é o que ele diz na segunda parte. Não obstante, apesar de eu ter entendido mal e ter duvidado, o Senhor ouviu a minha voz quando eu clamei por socorro. Está vendo? Uma coisa é eu duvidar da salvação, outra coisa é eu perder. Eu não perco salvação só porque eu duvidei. Eu estou achando muito de mim, né? Que se eu duvidar, eu posso mudar todo o plano de Deus. Não, o plano de Deus não muda, mesmo que eu duvide. Deus vai continuar me amando, ainda que eu ache que não. Poderoso, né? Graças a Deus, né? Nossa fé está firmada no Deus que não muda. Ainda que nós mudemos, em termos de convicções, tenhamos menos, Deus continua nos amando e vai nos levar salvo para o reino. Eu, na minha pressa, disse, Deus se esqueceu de mim. Mas olha, Deus nem ligou para isso, graças a Deus. Ele continuou ouvindo a minha prece. É como, né, brincando aqui, é como te falar, salmista, né? Olha, Deus nem ligou para isso. Ele continuou me amando. A gente vai ver que ainda que Deus continue nos amando, mesmo com as dúvidas, é melhor não tê-las, né? Não é só porque Deus me ama com as minhas dúvidas que eu vou ter, então eu vou ter várias dúvidas, vou viver em dúvida. Não, porque é ruim, eu vou sofrer aqui, eu não vou ter a paz que poderia ter, eu não vou usufruir da salvação como poderia usufruir, ainda que seja salvo. Então se eu posso ter uma vida alegre, segura, tranquila na presença de Deus, por que não? Ok? Mas se eu falhar nisso, Ele continuará me amando. Olha outro texto. Deus meu, disse o salmista, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras do meu bramido? Então, o salmista mostra aqui que ele, mesmo tendo fé em Deus, caiu em termos de segurança, vacilou e duvidou que Deus estava com ele, embora Deus estava. Ok? Por fim, os crentes verdadeiros, olha agora, então, antes aqui, olha só, a gente vê isso, então quer dizer que eu posso cair da certeza plena, quer dizer que eu posso viver com dúvidas, então isso parece que conduz ao desespero, né? Nossa, mas então o que será da minha salvação e tudo mais? Essa última consideração que faz o catecismo, nos deixa uma nota de esperança certa aqui e de graça, olha só, os crentes verdadeiros, ainda que tenham dúvidas, jamais são deixados sem uma mínima consciência do favor de Deus. O Espírito Santo os ampara e auxilia nas dúvidas deles e nas fraquezas, de modo que jamais caem em total desespero.
Eles podem experimentar uma angústia parcial, podem experimentar uma situação de dúvida forte, podem. Mas Deus os amparará, virá ao socorro deles e não deixará que eles caiam em total desespero. Deus estará com eles. É aquilo que todo crente experimenta, ainda que em momentos difíceis. A gente passa por momentos difíceis, mas a gente sabe que Deus nos ama. O Espírito lembra a nós, não. Ainda que eu esteja assim, o Senhor é fiel. O Senhor vai me ajudar. Parece que o Senhor me desamparou, mas não. Aí o Espírito lembra, mas não. Eu sei que o Senhor tem um plano nisso. Essa é a ideia de que ainda com várias dúvidas, Deus não nos abandona. E a consciência de que Deus será por nós, sempre permanecerá na nossa mente e coração, ainda que no meio de tantas dúvidas. Olha só. João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é o quê? É a divina semente. Essa semente divina que permanece em nós, ela não permitirá que por fim nós caiamos em desespero total. Essa nova natureza que está em comunhão com Deus, nos lembrará que Deus nos guardará, ainda que cheio de dúvidas. E que Deus vai minimizar as nossas dúvidas e nos dar cada dia mais plena certeza da nossa salvação. Porque a semente divina permanece em nós. Ou seja, Deus jamais nos abandonará. O Salmo 73, a gente vai ver ele todo aqui por causa do tempo, né? Mas é um salmo que, se você quiser chegar em casa e lê-lo, é uma boa coisa que você faz, e eu também. Porque o Salmo 73 é um salmo que mostra que crentes passam por momentos de dúvida. E nem por isso Deus os abandona nessas dúvidas. Deus os ampara, consola e fortalece, mesmo que cheios de dúvida. Vocês se lembram do Salmo 73? O Salmo 73 começa a dizer lá, né? Com efeito, Deus é bom para com Israel. Todavia, faltou-me pouco para desvalar os pés do caminho reto. Quase que eu abandonei toda essa vida cristã. Porque eu olhava os ímpios e os invejava. E eu olhava a minha vida e não entendia como alguém que servia a Deus podia estar cercado de tantos problemas. Porque lembra? Ele vai dizer isso em outras palavras. Ele vai assim: os ímpios estão sempre sorrindo. Parece que nenhum mal os aflige. Todavia eu, que amo a Deus, todo dia suporto dores e gemidos. Não tem um dia que eu não tenho problema. Aí o salmista diz, ele continua: até que eu entrei no templo, buscando o conforto de Deus, e atinei para o fim dos ímpios. Agora eles parecem bem, mas o fim deles é terrível. Aí o salmista é por Deus fortalecido novamente e confessa a sua confiança no Senhor. Mas ele passou, o salmista aqui no Salmo 73 é lindo. Aliás, o Dr. Martin Lloyd-Jones, né, um pregador famoso inglês lá, escreveu um livro, um comentário no Salmo 73. É maravilhoso. O título é Por que prosperam os ímpios? É maravilhoso. Fica aí a recomendação, tá? Do livro do Dr. Martin Lloyd-Jones. Tá? Olha só o que diz aqui as palavras do Salmo 73, do salmista. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos seus filhos. Todavia estou sempre contigo, Senhor. Tu me seguras pela minha mão direita. É interessante aqui, presbítero Evanildo, Débora, Denise, Vitória e Fernanda, e Dai, que a ideia aqui de que se eu pensasse em falar tais palavras, ou pensar em falar tais palavras, eu já teria traído a geração dos seus filhos. A ideia na prática é a seguinte: o salmista, ele tem um monte de dúvida, se Deus está cuidando dele, se não está. Só que ele põe a mão na boca, por assim dizer, e não fala isso para ninguém. É mais ou menos o seguinte: eu tive um dia muito ruim, imagine aí, e cheio de provação, que eu comecei a duvidar se Deus, sabe, me ama mesmo. Mas no fim daquele dia, eu tenho uma reunião na igreja para ir, e eu vou, mas eu vou cheio de dúvida. Aí tem uma pessoa, um irmão na fé, que me saúda quando eu chego na igreja e pergunta se vai tudo bem. E aí eu pensasse duas vezes antes de falar: olha, não, estou cheio de dúvida. Eu não sei se Deus cuida da gente mesmo. O salmista foi guardado pelo Espírito. Lembra que o ponto aqui é que, ainda que estejam cheios de dúvidas,
o crente fiel não será desamparado na fé que Deus deu, e Deus amparará e consolará ele. Então a ideia é que o crente, ao invés dele colocar dúvida no outro, ele confia em Deus e fala: não, eu sei que essa minha dúvida é por minha fraqueza, e eu não vou colocar essa dúvida em cima do meu irmão. Eu vou pedir a Deus e confiar nele que resolva a minha dúvida comigo. Porque se eu colocar a dúvida na mente do meu irmão, pode ser que ele também seja prejudicado. E eu não quero isso. Eu não quero trair a geração dos teus filhos. Então eu vou confiar em Deus. Eu vou esperar nele, porque eu sei que ele vai me ajudar. Essa é a ideia. Legal, bonito, né? O crente, ele confia em Deus nas suas dúvidas. Ele não sai espalhando as suas dúvidas para os outros. Ele sabe que Deus há de agir com socorro providencial na vida dele também. Tanto que diz aí: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos seus filhos. Todavia, o que eu fiz? Senhor, eu estou na tua presença sempre. Eu sei que tu me seguras pela minha mão direita. Legal, né? Por fim, então, olha aí. Olha o que Isaías, olha que texto lindo. Esse texto estava lendo hoje de tarde ele. Olha que texto magnífico. Por breve momento te deixei. Deus está falando do povo de Israel, que ele abandonou por causa dos pecados por um breve momento. Deus os entregou à mão dos inimigos por causa do pecado deles. Mas olha o que Deus diz: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos. Olha que palavra, irmãos. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Os montes se retirarão, e os outeiros não serão achados no seu lugar, mas a minha misericórdia não se retirará de ti. É como se você passasse no lugar que tem as montanhas tradicionais lá e você não as encontrasse mais. É mais provável que isso aconteça do que Deus deixar de te amar. Assim como é certo que você esteja passando por uma estrada e aquela montanha esteja lá, assim é certo que o Senhor não abandonará o seu povo. Olha que maravilha, irmãos. Ainda que nós falhemos, duvidemos, tropecemos, Deus não nos abandonará. Bom, o que a gente tira desse breve estudo, dessas verdades que o Catecismo traz, fundamentado na Bíblia? Primeiro, não devemos nos desesperar se não temos certeza de nossa salvação, pois o fundamento dela é Cristo. Então veja, não quer dizer que eu não vou tentar ter mais certeza da minha salvação. Eu devo. Mas se eu tiver dúvidas, eu sei que o que me segura na salvação não é a minha certeza, mas é Cristo por mim. Ainda que minha certeza não seja tão forte ou aquela desejável. Ok? Não quer dizer que eu não deva crescer em certeza. Devo e posso. Mas ao mesmo tempo eu sei que ainda que eu duvide, minha salvação está guardada em Cristo. Ok? Tranquilos? Segundo, ter dúvidas durante a caminhada cristã não significa não ser salvo. Não é porque eu e você duvidamos em algum momento que nós deixamos de ser salvos ou nunca fomos salvos. Uma coisa é apostatar da fé, uma coisa é de maneira consciente e determinada dizer assim, eu não creio nada mais nisso aqui, viu? Isso aqui é tudo mentira. Uma coisa é fazer isso. Outra coisa é, Senhor, olha, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo.
Por que está acontecendo isso? Senhor, eu acho que, será que o Senhor me ama mesmo? É outra coisa, é outro comportamento. Tá bom? Deu para ver a diferença? Então, ter dúvidas durante a caminhada cristã não significa não ser salvo. Lembra que Jó teve muitas dúvidas, lembra? E nem por isso Deus o abandonou. Por fim, podemos e devemos nos utilizar dos meios de graça. Quais são? Leitura da Bíblia, oração, participação dos sacramentos, batismo e santa ceia. Utilizar-se dessas coisas, desses meios de graça, para fortalecer a nossa certeza na salvação em Cristo. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu busco a Deus em oração íntima com Ele, quanto mais eu participo da Santa Ceia, lembrando que Cristo morreu por mim, que me salvou e me purifica dos meus pecados, mais a certeza da salvação cresce em mim. Então usemos e abusemos desses meios de graça para ter uma certeza mais plena ainda daquilo que Cristo fez por nós. Ok, irmãos? Tranquilos? Maravilha. Alguma dúvida quanto a isso? Alguma questão? Então tá bom. Deus nos abençoe a nos dar sempre certeza da salvação. E graças a Deus, que ainda que nós duvidemos por algum momento, Ele continua fiel. Graças a Deus.